muito bem-vindas e bem-vindos ao Empreendedoras em Foco, projeto que mergulha nas histórias de mulheres visionárias que estão transformando o cenário dos negócios com determinação, criatividade e paixão. Uma realização da Rádio 107 FM e da Prefeitura Municipal de Itapejara. Você pode acompanhar as nossas entrevistas dessa primeira temporada, que é focada no empreendedorismo jovem, no YouTube da Rádio 107, também no Spotify, no site 107.com.br, no nosso aplicativo e também na nossa programação no Dial, o seu radinho. Mas, uma dica, prepare-se para se encantar, motivar e aprender com mulheres extraordinárias que estão deixando a sua marca no mundo dos negócios. E uma dessas pessoas está aqui comigo hoje, doutora Maiklin Debona. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Me senti bem lisonjeada em ter sido convidada pela Caiobá. Achei muito legal a iniciativa também. E aí a gente quer conhecer um pouquinho de ti, começando sobre como você se apresenta. Quem é Maiklin Debona? Geralmente eu me apresento como Maiklin. É simples assim. As pessoas às vezes fantasiam ou têm uma expectativa grande na gente, mas se eu, exceto no meu consultório, onde eu sou a doutora Maiklin, geralmente eu sou a Maiklin. E aí hoje você atua aqui em Itapejara com a tua clínica, é ginecologista e tem algumas pós-graduações, né? Isso aí. Eu tenho pós-graduação em ultrassonografia, de ginecologia e obstetrícia. E também fiz uma pós-graduação em rejuvenescimento íntimo e estética genital. E tenho alguns cursos de reposição hormonal, como a implantação de pellets, que são implantes, que acho que depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Mas eu sou uma pessoa que não consigo ficar parada, Juliana. Sabe aquelas pessoas que vivem na zona de conforto? Eu não consigo isso. Não estou na zona de conforto. Não consigo ficar na zona de conforto. Então, eu estou sempre buscando vários cursos aí diferentes. E a gente tem recebido algumas mulheres aqui, Maiklin, que entendemos que constroem a carreira muito na parte técnica, e eu acho que a questão de ser médica é muito isso, né? Investir muito em novos conhecimentos, se atualizar. Mas eu queria entender em que momento da tua vida tu consegue pensar como empreendedora, como gerenciar o teu negócio. Tu conta com a ajuda de alguém, faz isso sozinha? Quando eu vim para Itapejara, mais especificamente, foi onde eu notei que eu precisava me destacar, né? Itapejara já tinha alguns médicos conceituados e eu precisava mostrar que eu era diferente e que eu tinha o diferencial, que eu era boa também ou melhor que alguns colegas, e eu precisava fazer alguma coisa para ser notada. Então, nesse momento, eu via, além da medicina, do meu trabalho como médica, necessidade de empreender. E aí você chegou em 2016, isso, né, aqui em Itapejara. Já montou a clínica sozinha? Não, como todo mundo, a maioria dos médicos a gente começa no SUS, vai atendendo, comecei a atender no hospital. Aí fui cada vez ficando mais conhecida, tanto no hospital quanto no posto de saúde que eu atendia. E aí depois as coisas foram caminhando para eu conseguir montar o consultório. Não foi logo que eu cheguei que eu montei, não. Eu montei o consultório em outubro de 2017. Então eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, sem consultório. E aí, antes de vir para cá, você morou fora do estado também, né? Sim. Eu fiz minha faculdade na UPF. Terminei a faculdade e comecei a residência no Hospital São Vicente. Aí eu pedi transferência para Campo Grande, morei em Campo Grande. Lá eu trabalhei no hospital regional, depois eu comecei a trabalhar numa clínica de fertilização, que era Fertility, e também era tenente do Exército. Era ginecologista do Exército, na verdade. Não era soldado, nada. Eu era ginecologista, atendia as mulheres soldadas e as familiares dos soldados. Mas não tinha nada dessa disciplina militar, não? Não, era um hospital militar, você tem regras, tem hierarquia, mas não que eu ficasse marchando ou estudando estratégias de força militar. Não, era médica do exército, médica militar. E uma médica que tá pronta pra guerra, né, Maiklin? Eu acho que você... mais ou menos, assim, não era como
eu ficava mais no hospital militar, eu não ia a campo. Se precisasse, eu teria que ir a campo, mas nunca precisei. Então, a princípio, não fui treinada para enfrentar uma guerra, por exemplo. Você falou já e também em algum momento comentou que não consegue parar de estudar. A profissão de ser médica dá uma estabilidade que, se você quisesse, poderia permanecer onde está, né? Mas como você falou, vai em busca de cursos, está sempre se atualizando, novas tecnologias que vão surgindo e que vão trazendo essas facilidades para as mulheres, principalmente, que é teu público, né? Você acha que essa é uma característica de uma pessoa empreendedora? Buscar sempre... Eu acho que sim, buscar sempre novidades e trazer o que tem de mais novo e de melhor no mercado dentro da medicina também, porque a gente acaba promovendo mais saúde quando a gente tem novas informações, novos conhecimentos. É muito simples, às vezes, você tratar algo, mas nem sempre você vai ter uma melhora 100%. Você pode tratar e ter um parcial da melhora do paciente. E se você tiver no conhecimento, for buscar novas tecnologias, novos tratamentos, você vai proporcionando um melhor tratamento para o paciente. A tua história, né, Maiklin, ela é feita por mulheres, me parece, assim, porque você comentou que foi criada pela sua avó, pela sua mãe. Quando veio para Tapejara, veio com um filho, né, sem um companheiro, e se construiu muita força ali. Você acha que o resultado de você ter ido buscar essa especialização na ginecologia vem dessa vivência ou teve outros motivos? Não sei se foi por causa de ter sido criada pela mãe e pela minha avó que eu busquei ser ginecologista. Eu lembro muito quando quando eu era criança, minha avó teve um tempo internada e eu via um pediatra no hospital. O nome dele era Jorginho. E eu nunca fui atendida por ele. Ele nunca foi meu médico, nunca conversei com ele. E eu via ele tão querido, tão simpático. E eu disse, eu quero ser que nem ele. Eu quero ser médica pediatra que nem ele. Então, quando eu entrei, quando eu decidi lá com 9 anos de idade, foi quando eu decidi que queria ser médica. Eu não tinha essa ideia de que eu queria ser ginecologista. Na verdade, eu pensava que eu queria ser médica querida, igual aquele médico que eu via passar cumprimentando todo mundo, sendo atencioso com todo mundo. E ele nem deve saber, nem sabe que eu existo, mas ele foi uma inspiração, assim, que me fez querer fazer medicina. E aí, na medicina, já quando eu entrei na faculdade, eu nunca quis ser pediatra. Mas no decorrer da faculdade, assim, eu fui me identificando como um atendimento da mulher. Eu gosto de atender mulher, eu entendo de mulher, sei como é ser mulher, então acho que facilita e eu gosto muito desse atendimento. Com 9 anos você decidiu, então, e aí a tua história também é bem bacana. Tu estudou a vida toda em escola pública, passou no vestibular. O que tu acha que foi possível que você fizesse essa construção na tua vida, assim? Bom, eu vou contar um pouquinho, então, da história. Eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Minha mãe foi mãe solo há alguns anos atrás, onde não era frequente ser mãe solo, né? Era até meio feio. Tinha preconceito, né? Tinha um preconceito grande. E eu fui criada muito pela minha mãe e pela avó, dizendo sempre a mesma frase para mim. Você vai crescer, vai estudar e vai ser independente. Foi uma frase que me norteou a vida. Eu sempre ouvi isso e sempre fiz isso. Tanto que eu não consigo parar de estudar, porque foi uma frase muito repetida para mim. Você vai estudar e vai ser alguém na vida e vai ser independente. Então, talvez elas tenham passado por coisas, devem ter sofrido muito mais do que o que eu passei na vida. E elas trouxeram as duas para mim essa força, assim, para me motivar também. Acho que as duas foram muito importantes nesse sentido, assim, de buscar essa busca. Hoje você tem 2 filhos, né? Um menino e uma menina. Você replica essa frase com eles e passa
sentido de vida assim também? A Nenê, né, menorzinha, tem 2 anos, ainda não entende muito disso, mas esses dias eu fui numa reunião com a psicóloga da escola, né, que todos os pais tiveram reunião com a psicóloga, e ela falava muito, tua filha é independente, tua filha é independente. Chegou uma hora que eu disse assim, tá, é um problema ser independente, porque ela repetiu tantas vezes que minha filha era independente, dela disse, não, ela é independente porque ela é educada para ser independente, e isso é bom. Então, acredito que sim, replico isso na minha filha, já com 2 anos, e no meu filho também, já tá mais encaminhado. São tapejarenses, né, Maiklin? Não, o meu guri nasceu em Campo Grande. Eu vim para Tapejara com ele pequeno, antes dele completar 1 ano, vim para Tapejara. Minha mãe mora em Passo Fundo. E aí, quando eu estava em Campo Grande, eu decidi que queria voltar para perto dela, mas não queria voltar exatamente para Passo Fundo, queria voltar só para perto. E logo que eu me formei, eu vim fazer alguns plantões aqui no Hospital Santo Antônio. E aí, quando eu decidi voltar, eu disse, pra onde que eu vou? Eu disse, Tapejara, eu gostei de lá. Então, eu não tinha nada, não tinha família aqui, não tinha amigos aqui, eu não tinha ninguém. E eu decidi que eu queria vir para Tapejara. E vim. E deu muito certo, né? Certo. Minha família continua próxima, minha mãe mora em Passo Fundo. E eu construindo a minha família aqui em Tapejara também. E aí, cercada ainda de mulheres, né, Michael? Eu tenho... a nossa vida da mulher, ela é cercada de condições, né? Se a gente for falar, por exemplo, da parte física, especificamente. Temos não, é aí que eu quero chegar. Mas nós convivemos com dor, nós temos a influência dos hormônios. E muitas vezes nós passamos por esses problemas achando que é o normal, que tem que ser assim. Mas hoje eu acho que tem tratamento para muita coisa, né? Tem tratamento para muita coisa e por isso que eu vivo essa busca. Porque às vezes a gente vai no médico, a gente até procura um atendimento, a gente procura um tratamento porque a gente está descontente com alguma coisa, que está desconfortável com alguma situação. E a gente vai no médico e o médico diz, é isso mesmo. Não tem o que fazer, é assim mesmo, não tem tratamento, aceita que dói menos, mais ou menos assim, né? E eu não aceito. Em várias situações na faculdade, a gente também aprende tipo, não tem, é isso aqui, a gente só tem isso para ser feito. E eu acho que não pode ser assim. Tem que ter alguma coisa de diferente que possa ser feito para melhorar aquele sintoma, aquele incômodo que a pessoa está sentindo. Então, é isso que me faz sempre estar buscando, não me convencer do que só pode ser feito tal coisa, que não tem o que ser feito. E tu convivendo assim com muitas questões, né? Eu acho que sendo médica acaba encontrando muitos casos assim de mulheres diferentes, né? Você acha que cria mais empatia com a mulher, por exemplo, no mercado de trabalho, assim, com funcionárias, com fornecedores? Tu acha que consegue ser mais compreensiva, entendendo que a mulher tem um ciclo no mês e que em algum momento ela está com um desempenho muito piorado por questões hormonais ou porque está sofrendo dor? Tu acha que isso transforma a tua visão em relação a outras mulheres? Na verdade, a nossa vida tem várias fases e dentro dessas fases que a gente vai passando desde a menina, né, que começou a menstruar, que vai às vezes ter cólica, tem uma irregularidade, tem uma TPM importante, então a mulher gestante, que já passei por isso hoje, entendo muito melhor as gestantes, a gente acaba atendendo diferente. Então, quando a gente vai passando pelas fases da vida, a gente vai se tornando mais empática, porque a gente sofreu a dor que aquela paciente, aquela mulher está sentindo. Então, eu acho que sim, a gente acaba ficando mais sensível às mulheres que nos rodeiam, na verdade. E você acha que por exemplo, no mercado de trabalho, nós termos uma igualdade de gênero, assim, as empresas ou o governo deveria pensar o homem e a mulher de forma diferente, assim? A gente vê, por exemplo, várias empresas que estão dando licença já para as mulheres durante o período menstrual, né? Isso eu não sabia, isso é novidade. Eu acho que não tem por que uma mulher ficar sofrendo no período menstrual. A gente tem tratamentos que a gente pode melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Então, se ela está sofrendo, porque realmente tem mulheres que têm
existe a TPM e existe a TDPM, que é o transtorno disfórico de humor no período menstrual, que é muito pior do que uma TPM, simplesmente a mulher se transforma, que eu digo que nem a melhor amiga aguenta ela, sabe? Ou vai ter muita cólica que chega a passar mal, vomitar de tanta dor, vai parar no hospital para fazer medicação na veia. Eu acho que isso não tem por que a mulher passar por isso. A gente tem várias ações, vários tratamentos que a gente pode fazer para melhorar a qualidade dessa mulher que está sofrendo no período menstrual. Então, eu sou a favor dessa mulher não sofrer e não que ela tenha atestado. Eu quero que essa mulher... Porque, assim, uma mulher que está sofrendo com esses transtornos de cólica, de sangramento muito aumentado, de TPM, ela fica, digamos que, imprestável naqueles dias. E nós vivemos num mundo produtivo. Então, você parar uma semana do teu mês, eu acho que você perde muito da produtividade. E não tem por que ficar sofrendo além disso. Então, além de você perder a produtividade e estar sofrendo, eu acho que merece tratamento. Acho que o atestado seria só remediar o problema, mas não solucionar. Eu acho que a gente tem que solucionar esse problema para essa mulher. Porque às vezes a gente tem aquela ideia assim, ó, eu tenho dor, eu fico com muito sangramento, eu fico sofrendo muito, mas é normal, minha mãe sofria, minha avó também sofria, todo mundo na minha família tem cólica, e eu tenho que ficar sofrendo. Não, a gente não precisa. Agora, com certeza vai ter uma mulher que vai chegar para mim e vai dizer assim, olha, eu me sinto muito bem quando eu menstruo, me limpo o corpo, e vai ter essa mulher também. Mas não tem certo ou errado. Tem a mulher que sofre e a que não sofre. E aí, por que eu vou deixar uma mulher sofrendo? Então, eu acho que o importante é tratar essa mulher que está com esse problema e tem que considerar como um problema e não uma coisa que, é normal. Porque às vezes a gente não considera como um problema, né? Como a gente tem esse histórico cultural de que minha mãe teve, minha avó teve, a gente acaba simplificando e não dando tanta importância quanto merece. E às vezes é visível, né? Que se a tua mãe teve uma relação não muito boa com a menstruação, possivelmente ela vai passar isso pra ti, né? Mas é que a gente passa tudo, né? A gente passa como a gente come, a gente ensina nossos filhos a se comportarem, a gente ensina nossos filhos a estudarem, a gente ensina nossas filhas a lidarem com a menstruação como a gente lidava e como a gente aprendeu a lidar. Se a gente aprendeu a lidar bem com esse momento, a gente vai, teoricamente, ensinar a nossa filha também, né? Por exemplo. E, inclusive, sem falar a palavra menstruação, né? Eu aprendi muitas palavras para não usar, né? Hoje eu acho que já está mudando muito. E outra questão que eu acho que já está mudando muito, que eu queria abordar contigo, é a questão do prazer sexual feminino, né, doutora? Você enxerga, dentro das pacientes que procuram os seus tratamentos, essa procura por encontrar mais prazer ou por não sentir dor? Eu acho que tudo isso está dentro de uma evolução também, Juliana, porque o que acontece? Antigamente não se falava no prazer feminino e não se preocupava com o prazer feminino. A gente vê, às vezes, em novelas, né, algumas coisas, filmes, prepara-se que vou te usar, né? As mulheres eram simplesmente usadas. E hoje em dia uma mulher não aceita mais esse tipo de situação, né? A mulher, ela tem o seu prazer e ela se preocupa com ela mesma, então é importante a saúde sexual da mulher e num relacionamento, num casamento, mais importante ainda. Isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa qualidade de vida a gente ter uma boa relação sexual. A gente às vezes fica com um pouco de vergonha, de tabu de falar sobre esse assunto, mas é um assunto que todo mundo faz, né? Então é importante para todo mundo, não é só para mulheres dessa idade ou daquela idade, acho que engloba todas as mulheres. Faz tão parte da vida, né? Até se tu para pensar por que é um assunto tão tabu, eu queria descobrir o histórico aí, por que chegamos nesse momento. E aí você tem alguns tratamentos específicos para essa questão do prazer feminino, né? Sim. Hoje em dia a gente tem vários tratamentos para melhorar, desde a questão de lubrificação para uma mulher que, né, às vezes no pós-parto ou quando está entrando na menopausa, ou até mesmo antes de entrar na menopausa, quando já começa a ter um declínio hormonal,
a gente já pode começar a ter os sintomas de menopausa e de ressecamento vaginal. Então, a gente tem tratamentos para melhorar o ressecamento vaginal, para dor na hora da relação também vai melhorar. Às vezes, pode ser uma questão de baixa dos hormônios, então a gente pode fazer uma reposição hormonal também. Então, a gente tem tecnologias, aparelhos, existem medicamentos injetáveis que a gente pode estar utilizando e também a mão da reposição hormonal. Reposição hormonal, a gente tem várias formas de fazer essa reposição. A gente pode usar um gel para reposição, pode usar em comprimidos via oral e também a facilidade de ter os implantes hormonais. Que os implantes hormonais, posso já ir falando um pouquinho, Juliana? Os implantes hormonais são como se fossem comprimidos. São comprimidos, são medicamentos compactados que a gente coloca embaixo da pele, faz uma anestesia local, coloca embaixo da pele e ele fica absorvendo durante 5 a 6 meses. Então, aquela mulher assim, que tem dificuldade de lembrar, porque às vezes a gente não lembra de tomar medicamento, não tem o por hábito de tomar um medicamento. A reposição hormonal na forma de implantes acaba agindo lá, fica durante 6 meses agindo e você esquece que está tomando até uma medicação, mas está usando uma reposição hormonal. E aí, esses tratamentos todos, tu avalia com a paciente, entende o que faz mais sentido para ela e vai acompanhando, como você falou, não aceita o é normal ou é assim como resposta, né? Isso aí. Então, assim, cada tratamento, na verdade, é individualizado. Eu não vou usar o mesmo tratamento para você, para minha secretária, para minha mãe, para outra paciente. Vai ser sempre individualizado, de acordo com a queixa tua. Porque nem sempre o que é bom para você vai ser bom para outra mulher, né? Então, primeiramente, a gente tem que avaliar quais são as tuas queixas e o que te incomoda. Que as mulheres têm muito medo, às vezes muita vergonha, acho, quando vão consultar comigo, que como eu cuido mais dessa parte do rejuvenescimento íntimo, né, da estética genital, estão preocupadas que a doutora vai falar alguma coisa, vai achar que não tá bonita ou que não, sei lá. Não, eu não vou criar problemas para uma mulher que não existe. Primeiro passo, né? A mulher chega, se ela não tem queixa, não vai ser eu que vou dizer para ela que ela tem um problema, né? Eu vou tratar o que te incomoda e o que não te incomoda, sabe? Então, assim, se você tá se sentindo bem, tá tudo bem contigo, tá ótimo. Tem coisas, por exemplo, eu vou examinar e vou ver que tem um ressecamento importante, e aí eu vou te questionar, porque isso vai fazer parte, né, da tua qualidade, não é só do teu psicológico, né? Então, a gente precisa, às vezes, individualizar o tratamento e ver de acordo com a queixa da paciente. Você falou em rejuvenescimento íntimo, tem a saúde e a estética, às vezes, elas andam em conjunto, né? Você tem um cuidado, bom, ficou claro agora desse cuidado, assim, porque às vezes você faz a pessoa enxergar um problema que talvez não exista, né? Mas esses tratamentos de rejuvenescimento íntimo não são exclusivamente para estética, eles também melhoram o desempenho sexual ou a funcionabilidade da vagina também e da vulva, porque assim, a gente vai ter uma relação sexual e com a vagina, com o passar do tempo, a vagina da gente vai ficando ressecada pela diminuição dos hormônios. A nossa vagina depende desses hormônios. Então, eu fazendo uma reposição hormonal ou fazendo um tratamento com tecnologias no consultório, eu tenho o ultrassom microfocado e o Frax. São dois aparelhos que são usados em rejuvenescimento não só para a parte vaginal, não só para a parte íntima. São usados em qualquer parte do nosso corpo. Pode ser tanto facial, corporal, como íntimo. Então, por exemplo, assim, a gravidade, como eu digo, como a gente vai tendo flacidez no nosso rosto, a gente vai tendo flacidez na nossa vulva. Tem mulheres que não vão se incomodar com isso. Tem mulheres que vão achar que tá tudo bem, tá tudo certo e que isso não é um problema. Mas tem uma mulher que vai querer, vai achar que a sua vulva tá com flacidez e a gente tem como melhorar essa parte estética dela. Mas não é só a parte externa que a gente melhora a parte interna também. Então, uma vagina que com o envelhecimento vai ficando atrofiada, ela vai ficando ressecada, essa mulher vai começar a não ter uma boa lubrificação na hora da relação, ela vai começar a sentir dor na relação, e aí o que acontece? Essa mulher vai começar a não ter mais relação. Mas às vezes o parceiro dessa mulher quer ter relação, e ela não quer mais, porque não é mais prazerosa, porque ela sente dor, é desconfortável, e isso acaba impactando no casamento dessa mulher. Então, não é só estético.
é toda a parte psicológica e toda, né, o relacionamento, tudo acaba sendo influenciado por essa parte do rejuvenescimento íntimo. Candidíase de repetição também ele trata, né? Que eu sempre brinco assim, que é muito difícil ter vagina em todos os sentidos, né? Porque as mulheres enfrentam desafios diferenciados e cuidar da vagina também não é fácil, né? Para os homens é muito mais simples, né? Desde higiene é mais... Desde quando a gente tem uma nenê menina e um nenê menino. É muito mais fácil você cuidar de um guri do que de uma menina, desde ali da época da fraldinha. Então, a nossa vagina, a nossa vulva, realmente, ela exige mais cuidado que os homens. Graças a Deus, imagina os homens cuidando da vagina, que nem a gente tem que cuidar. Acho que não sei se daria muito certo, não. Mas, enfim, que exige mais cuidados. A gente tem que cuidar desde questão de abafar a região íntima, de usar um sabonete apropriado. Às vezes a gente pensa que tem que usar um sabonete neutro e, na verdade, a nossa vagina é ácida, a gente precisa de um sabonete adequado. Então, a gente realmente precisa de cuidados mais específicos. E um mundo de informações, né, Maicon, que às vezes não são reais, né? Eu acho que hoje, com a internet tão presente na nossa vida, acho que tem que saber quem procurar, né? No teu Instagram tem bastante conteúdo sobre todos esses tratamentos e dicas também, né? Aí eu tenho na minha página do Instagram, então eu tenho todas as tecnologias que eu ofereço ali no consultório, também sobre a reposição hormonal. E realmente o que é mais importante é a gente ficar atento, porque tem muita gente, muito médico milagroso. A gente vê às vezes as pessoas que recém se formaram, não que uma pessoa que recém se formou não seja boa ou não tenha conhecimento, ou tenha até mais conhecimento do que a gente que está há mais tempo, mas a gente tem que cuidar muito, porque vira muito famosinho, muito médico influencer, e que às vezes não tem tanto conteúdo assim, mas sabe se expor muito bem. Então, acho que é importante a gente procurar o conhecimento, mas saber onde está procurando esse conhecimento, porque tem muita coisa sem qualidade, assim como tem muita coisa boa da internet. Você trouxe muitos tratamentos diferenciados, né, Michael? Já falou que porque quer buscar uma solução que seja verdadeiramente boa para as pacientes. Como que é o teu pensamento estratégico em relação a isso, assim, como empreendedora, daí para pensar em algo que vai também agregar para a tua clínica, para o teu negócio? O que tu pensa na hora de buscar esses tratamentos? Vai mais pela parte técnica ou também tem uma estratégia de gestão mesmo do consultório? Eu sou mais médica do que gestora, mas enfim, o que eu busco é oferecer o melhor tratamento, é oferecer o que tem de novo, é oferecer o que tem de mais adequado. Porque é muito fácil, como você falou antes, às vezes você tem uma estabilidade e você ficar numa zona confortável e não buscar novos tratamentos. Eu acho que o que me baseia realmente é não aceitar o simples e ser somente isso, né? Não tem tratamento. Eu acho que o importante é buscar sempre um tratamento diferenciado. Vou te dar um exemplo do porquê disso. Tempo atrás veio uma paciente no meu consultório que ela já tinha passado várias vezes por outros colegas e ela tinha um ressecamento que ficou depois do pós-parto dela e ela não conseguia ter uma relação adequada. E ela já estava com quase 1 ano de pós-parto. O que estava acontecendo com esse casamento? Estava indo por ladeira abaixo. E aí ela vai no médico e diz, dá uma solução que não soluciona, só ajuda, vai no outro e diz outra ajuda, e é assim mesmo, né? Aceita. E esse tipo de situação é o que me incomoda. Então, eu não aceito ouvir somente isso, sabe? Então, essa mulher hoje, ela consultou comigo, fez os tratamentos, melhorou a lubrificação, melhorou a relação sexual, consequentemente melhorou essa família que está crescendo, né? Porque que acaba que a gente não é só a parte sexual que está envolvida,
ou o prazer feminino. É um conjunto de coisas, né? A gente está falando de uma família, de um relacionamento, que também depende dessa parte da funcionabilidade da nossa região íntima. Perfeito. Eu acho que dá para fazer uma analogia muito boa, assim, com você não aceitar, né? Nós passamos uma boa parte da vida aceitando muita coisa. E eu acho que nós chegamos num momento, assim, falando em sociedade mesmo, que não estamos mais aceitando como mulheres algumas coisas e buscando respostas e encontrando também um lugar, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse lugar que você encontrou, sobre as experiências que viveu, daqui a pouquinho no próximo bloco. Em todos os lugares, nas redes, no streaming e nas trilhas sonoras de Tapejara e região. Ouça, siga e curta a Rádio 107. Voltamos, e se você está curtindo tanto quanto eu esse papo com a doutora Maiklin, manda pra gente nas redes sociais a tua opinião, as tuas dúvidas, no WhatsApp da rádio, comenta aqui no YouTube, ou deixa a gente saber na rua também se está curtindo essas entrevistas que a gente está fazendo aqui no Empreendedoras em Foco. E a gente volta então para mais um bloco para saber um pouquinho mais, Maiklin, das experiências que você viveu e o que tudo isso trouxe de conhecimento, né? Tem algo marcante, assim, na tua carreira ou na tua vida pessoal que te transformou, assim? Eu acho que sim. A ida para Campo Grande foi um baque, assim. Decidi ir para Campo Grande por motivos pessoais, de relacionamento. E é uma medicina muito diferente do que a gente é acostumado. Eles têm uma rotina de vida diferente da nossa, a gente é mais acelerado que eles lá. Então, quando eu cheguei lá, eu tive que aprender a, segura, não vai tão acelerada. E isso me fez parar para pensar que, às vezes, nem sempre o jeito que eu faço necessariamente está certo e que o outro que está fazendo de uma forma diferente ou que está indo mais devagar esteja errado. Então, esse raciocínio de deixar as coisas acontecerem e esperar um pouco, eu aprendi mais lá em Campo Grande. Eu acho que nós aqui, gaúchos, temos essa necessidade, essa ansiedade de fazer as coisas mais aceleradas. Todo mundo fala, né, quando a gente sai para fora, que gaúcho é acelerado, né, que gaúcho trabalha muito. Não que eles outros não trabalham, mas eles trabalham num ritmo, às vezes, diferente da gente, e isso me impactou bastante. E teve a dona da clínica que eu trabalhava, que era uma clínica de reprodução, ela era uma pessoa muito inteligente, muito exigente, mas ao mesmo tempo muito carinhosa. E ela foi uma pessoa que eu acho que foi bem importante na minha vida profissional, assim, não basta a gente, às vezes, ter o conhecimento, a gente ter a tecnologia na mão, a gente tem que ter também a empatia. Eu acho que foi a coisa mais importante que ela me ensinou, assim, na minha carreira. Eu acho que foi um diferencial muito grande ter convivido com ela no período que eu fiquei na clínica. Legal, a gente conhece algumas pessoas que transformam. Que fazem a diferença. Ela foi uma pessoa que fez bastante diferença, com certeza. Nesse sentido, ela era uma pessoa muito humana. Às vezes a gente vê médicos que são bons tecnicamente, mas não são... Não existe em qualquer profissão, né? São bons tecnicamente, mas não sabem se colocar, né, na posição do outro, não sabem ter empatia. Eu acho que ela era uma pessoa que sabia fazer isso muito bem. E eu aprendi bastante com ela. Eu ia comentar exatamente isso, sobre essa palavra, como que para médico ela é essencial, mas para qualquer tipo de negócio, né? Um negócio são relações que você constrói. Então, se você consegue se colocar no lugar do outro, né? Seja de um colega de trabalho, um funcionário, um fornecedor, cliente, né? A gente quer ser bem atendido em qualquer lugar que a gente vá, né? E onde a gente for, a gente quer ser bem atendido. E aí, quando você está doente, você está com uma dor, com um sofrimento, você quer ser mais bem atendido ainda, né? Então, é um momento mais especial. E acalmar um pouquinho o ritmo, né, Maiklin, é saudável também, né? Essa cultura que tu importou um pouquinho é importante, até né? pro parto, né? Às vezes a
a própria equipe de enfermagem fala, ai, como tu é tranquila no parto, como teus partos são calmos. Eu ouço muito isso. Eu sou uma pessoa que eu me considero bem ansiosa e eu tenho uma agitação interna, mas a equipe sempre diz assim, nossa, como teus partos são bonitos, são tranquilos, são calmos. E eu acho que isso eu trouxe de lá, porque tinha essa ansiedade de resolver, de fazer, ter logo um parto. E lá eles são muito mais passivos na hora do parto, são muito mais, deixam o parto acontecer, intervêm menos. Então essa foi bem importante essa segurada assim que eu aprendi lá com eles. Eu acho que acompanhar tantos nascimentos também trazem uma experiência e uma renovação, assim, né? Muito conhecimento, assim. Agora tá fugindo a palavra que eu quero falar. Assim, ó, cada parto é único. Nunca é um parto igual ao outro. Eu nunca vou fazer. É sempre uma sensação, uma emoção, uma sensação boa, uma ansiedade que acontece ali na hora, uma emoção boa. A gente sempre fica naquela expectativa de que vai dar tudo certo, que tá indo tudo bem, que o bebê vai nascer bem, que a mãe está super bem também, vai conseguir o parto. Então uma cesárea também tem a sua emoção, não é só o parto normal. É sempre um momento muito bonito pra gente também. É muita potência, né, Michael? Uma pessoa gerar outra vida e você vê nascer essa criança, né, esse bebê. Ter o prazer, o privilégio de poder participar de um momento que é único na vida da gente, né? Às vezes a gente até pode ter mais filhos, 1, 2, 3 partos, mas cada momento, cada parto vai ser único também. São momentos muito específicos na nossa vida, né? Não são coisas que acontecem no dia a dia, né? O parto é um momento único. É muito emocionante. Você trouxe aqui algumas pessoas, né, que foram importantes na tua vida como empreendedora, como médica, mas eu queria saber se você, com certeza, já também teve uma experiência muito positiva com outra pessoa, deixou essa marca. Queria saber qual foi o melhor elogio, assim, que tu já recebeu. Melhor elogio? Eu acho que para mim o melhor elogio é quando uma pessoa diz que eu fui uma boa médica, que eu atendi bem ela, que eu solucionei o problema, sabe? Não lembro assim de nenhum elogio específico, mas eu gosto muito quando dizem que eu resolvi o problema dela, que ela estava sofrendo há muito tempo. E para mim isso, por mais que a pessoa não diga, obrigada, doutora, você foi maravilhosa. Não é isso. Graças a Deus, você resolveu o meu problema. Para mim, acho que para mim é o melhor elogio. Às vezes a pessoa não precisa nem falar nada, né? Que você consegue sentir a gratidão ali, né? Você costuma elogiar as pessoas ao teu redor, assim? Costumo. Quando eu vejo que uma paciente entrou bonita, eu digo como você tá bonita. Opa, você tá se cuidando, você tá cuidando do peso, emagreceu, cortou o cabelo, pintou o cabelo, gostei. Eu tenho essa percepção quando eu vejo as pessoas. E consegue entender como isso pode influenciar muito, assim. Eu acho que sim, né? A gente recebeu um elogio e acho que deixa a gente se sentindo bem, né? Você recebe bem elogios? Consegue? Eu fico meio envergonhada. Acho que temos um padrão entre as mulheres, assim, de não vou trazer alguma pesquisa em relação a isso na próxima. Praticamente 100% das mulheres. Para entender por que isso está acontecendo. Teve algum conselho, Maiklin? Acho que você já falou da tua mãe, né? Desse mantra de vida também, dessa pessoa da clínica lá que você trabalhou. Mas teve algo pontual, assim, além da empatia que você consegue lembrar, assim, e que foi muito valioso para ti? E até pensando, assim, na questão de ser empreendedora, né? Pensando na gestão do teu negócio, que embora não seja tua dedicação exclusiva, faz parte também, mas eu acho né? que a frase da minha mãe é a mais marcante mesmo, né? Não tem como você crescer ouvindo sempre a mesma frase, vira, como você falou, um mantra mesmo. Então, para mim, você vai crescer, vai estudar e vai ser independente. Acho que eu ainda sigo isso.
Continuou estudando. Continuo estudando, continuo sempre buscando cada vez mais independência, né? Independência no sentido de trabalho, no sentido de independência financeira, tudo. Acho que isso é importante, a gente tem que estar estável, né? Ter uma certa estabilidade que a gente consegue buscando, estudando, para poder cada vez buscar mais, né? Não ficar naquela zona de conforto e sempre buscar mais. E as pessoas, às vezes, associam independência com estar sozinha, né? Mas não, independência, mesmo tendo uma família, tendo, né? Eu acho que é mais referente, né, que minha mãe falava e que ficou para mim, é independência financeira, independência de trabalho mesmo. Não independência de não ter um relacionamento, de não ter... Eu sou casada, tenho os 2 filhos, então eu tenho uma família e isso não quer dizer que eu não possa ser independente do meu trabalho, né? Digo independente em relacionamento. Em relação à independência financeira, né? Quando tu montou o teu consultório, você teve algum incentivo financeiro de alguém? Como é que foi essa parte estrutural, assim? A família foi bem importante. Claro, a gente já vem trabalhando, você vai fazendo plantões, você vai criando uma reserva, mas tem um alto custo você montar um consultório. Então, a minha mãe e meu pai foram as pessoas que me deram esse suporte e que me ajudaram a montar o consultório. Com certeza, sem a ajuda deles, teria sido muito mais difícil. Muitas pessoas não têm, Maiklin, né, essa oportunidade, assim. Como que você acha que o poder público pode entrar nesse contexto, assim, para incentivar que mais pessoas empreendam, que possam montar o seu negócio? Eu acho que é a base, né? É o estudar. É o incentivo ao estudar, não simplesmente ir na aula, né? Que às vezes a gente vê que há uma cobrança de que tem que estar presente na escola, mas não estão talvez cobrando tanto o estudar. Como você disse antes, eu não vim de família rica, eu era uma família simples, eu e minha mãe e minha avó, com todos os preconceitos que, né, ser uma avó separada, uma mãe solo, criando uma filha, estudei sempre em escola pública e nem por isso eu deixei de buscar mais coisas, eu sempre quis mais, entende? Então, eu acho que o ensino, a educação é o principal. Acho que o governo tem que investir cada vez mais nisso, não superficializar a educação, que às vezes a gente vê, né, que não está indo tão para frente, assim, a parte de educação. Acho que a gente vai ter bons empreendedores quando a pessoa aprender que ela tem que ter um interesse em buscar. Porque às vezes eu nem tenho conhecimento de que eu posso buscar coisas diferentes, eu não tenho conhecimento de que eu posso empreender. Então a educação acho que é a base. A gente tá bem satisfeito porque pensa muito parecido contigo, assim, de dar oportunidades, né, de a pessoa poder estudar e ter todo o resto por trás para poder estudar, né, então uma alimentação, um acolhimento, né, da sociedade em si. E aqui Tapejara se desenvolve alguns projetos já voltados para o empreendedorismo, né? E a prefeitura entrou conosco nesse projeto que a gente também acredita que é uma forma de estimular, porque hoje você está trazendo a tua história aqui que pode influenciar outra mulher, né? Que deseja ter ou seguir a carreira de médica ou mesmo montar um negócio com as suas dicas, porque você é empreendedora também, né? Então, nós estamos bem satisfeitos com essa parceria e assim a gente encerra o segundo bloco. A gente vai voltar daqui a pouquinho com objetivos de futuro, entender um pouquinho mais das pessoas que influenciaram essa mulher que está aqui conosco contando a sua história extraordinária. Tapejara é a terra do empreendedorismo, das oportunidades e da Rádio 107. Ouça e conheça mais sobre a economia local. Voltamos e nada mais justo do que com mulheres visionárias falar sobre futuro, né, Maiklin? O que vocês têm planejado para o consultório para os próximos anos, de tratamentos, mudanças? Como eu te disse, Juliana, eu sou uma pessoa que é inquieta. Então, eu tenho muitos planos.
Eu tenho planos de escrever um e-book, eu tenho planos de criar minha própria linha de produtos íntimos, tanto de rejuvenescimento como de higiene íntima, porque os pacientes me perguntam muito, tá, mas qual que tu indica? Mas nem sempre eu tenho um que eu indico, que é do jeito que eu gostaria que fosse. Então, eu tenho ideia de ter minha própria linha de produtos, ainda penso em montar ainda não sei bem como vou fazer, mas uma página que a pessoa tem acesso, por exemplo, assim, eu estou com incontinência urinária. O que é? Como que faz? Como que trata? Tem tratamento para isso? Ela vai ter uma aulinha minha sobre isso naquela plataforma. Uma gestante, não sei o que eu posso, o que eu não posso comer, vai ter na minha plataforma como ela vai se comportar, quais os cuidados que tem que ter. Então, eu quero ter essa plataforma ainda. Então, eu tenho vários planos, assim, e sempre buscando cada vez mais tecnologias. Eu acho que se a gente tem ao nosso alcance que existem recursos melhores, eu vou lá buscar, com certeza. Eu não sei como vou fazer, quando vou fazer, mas com certeza eu vou estar lá buscando. Eu ia perguntar sobre isso, assim, quando você faz um planejamento, costuma colocar no papel, fazer de um jeito mais formal, assim, ou vai anotar? Como é que é? Vai surgindo, eu vou anotando. Minhas notas no celular vão servindo lá. Eu tive uma ideia disso. Eu vou lá e anoto e deixo lá. Quando der tempo, que às vezes é corrido também, para me dedicar para isso, mas a ideia está lá guardada. Eu sempre deixo salva a ideia para depois voltar e trabalhar em cima dela. Mas eu realmente não tenho uma organização de vou fazer isso agora, tem um prazo. Não, eu quero fazer isso. E eu vou fazendo. Como que você faz para dividir o teu tempo, por exemplo? Porque você faz partos também, né? Que aí é o momento que o bebê não tem tempo, não tem dia, não tem hora, né? Você não sabe quanto tempo vai ficar lá. E então, assim, eu sempre falo para as minhas pacientes, me avise para eu ir me organizando. Então, começou a sentir as dores, por exemplo, no trabalho de parto, eu peço para ela, vai me avisando quando tiver, começou a sentir, não espera ficar forte, porque eu preciso me organizar. Eu sou uma pessoa bem organizada com o meu tempo bom, você é minha paciente, Juliana, eu não costumo atrasar no consultório. Meu horário, ele é bem regradinho e eu tenho meus compromissos no consultório, meus compromissos de mãe, de buscar e levar na escola, de ver material, de ajudar a fazer tema, estudar. Então, eu tenho que ter tudo organizado, porque senão eu não consigo dar conta de tudo mesmo. Máximo respeito por atender na hora. Você acaba nesse processo, né? Diferentes tratamentos, formas de atendimento, tendo contato com mulheres de diferentes origens, classe social. Como que tu enxerga, convivendo com essas mulheres, o cenário do Brasil e de Tapejara mesmo, de tantas mulheres empreendendo, assim? Tu acha que é importante para elas? Eu acho que não só em Tapejara, eu acho que é no mundo. A gente está vendo cada vez mais as mulheres empreenderem, né? Cada vez mais as mulheres se dedicarem à gestão e ao trabalho, né? Agora, o que acontece? Que é muito comum, quando que a gente chega no nosso pico de trabalho, que a gente consegue atingir um nível que a gente gosta? Mais ou menos em torno dos 40 anos, tá? E aí, o que acontece depois dos 40 anos? A gente começa um declínio hormonal para entrar na menopausa. E aí essa mulher não tem energia. Por que os homens às vezes acabam se destacando de nós mulheres? Porque eles não têm a menopausa. Então, quando eles chegam ali nos 40 anos, que estão estáveis no seu trabalho, eles seguem trabalhando na mesma quantidade e qualidade que eles tinham antes. E a mulher começa a entrar na menopausa, ela começa a ficar sem energia. Ela não tem mais a mesma disposição para trabalhar como ela teria antes dos 40. Então, onde a mulher atinge o seu grau de eficácia, ela começa a diminuir a sua energia. Então, a reposição hormonal vem para trazer isso também. A reposição hormonal vai deixar essa mulher com uma energia boa para ela trabalhar com eficiência no melhor momento da sua carreira, que geralmente é em torno dos 40 anos ou após os 40. Então, a gente vê hoje mulheres com 50, 60 anos e que estão ali como gestoras e trabalhando e empreendendo. E antigamente a gente não via, a gente via mulheres de 60 anos como uma senhorinha de cabelo branco lá em casa, né? Vovozinha. Hoje em dia a gente tem as mulheres mais velhas e
ativas e com sua competência em forma plena. Então quer dizer que esse cansaço extremo que algumas pessoas sentem, claro, a questão da mulher, nós temos inúmeras funções para encontrar esse problema. Isso aí. Mas se é algo que você está controlando a quantia de trabalho, consegue dividir as tarefas em casa, com os filhos, e continua cansado, isso também tem uma solução. Tem solução e pode ser por uma deficiência nos próprios hormônios, que é natural. A gente vai ter um declínio dos nossos hormônios. A gente tem um envelhecimento, não tem como evitar. Mas a gente tem como melhorar isso. A gente tem como passar por esse momento sem tantos sintomas e sem tanto declínio na produtividade da gente. A gente acaba ficando mais com menos energia, com menos disposição. Então, às vezes, eu faço alguma coisa e eu sempre fiz aquilo. Só que agora eu faço e fico cansada. Aí, qual que é o próximo passo? É eu reduzir a quantidade de coisas que eu estava fazendo. E quando você faz uma reposição hormonal, você consegue manter o equilíbrio e se manter com mais energia e produtividade. E aí, às vezes, nós vamos deixando passar, como já falamos, porque achamos que é normal. Tem muito caso, assim, no teu consultório de pessoas que chegaram lá e você conseguiu diagnosticar algo que a pessoa nem sabia que era um problema. Isso é muito frequente, na verdade, porque às vezes a pessoa tem uma TPM, que acha que não é um problema, que é normal ter uma TPM. Às vezes quer matar a gente quando está no período menstrual e acha que é normal que as mulheres têm isso. Isso é um problema. Às vezes eu vou ter um sangramento aumentado, mas a minha família todo mundo tinha, eu vou ter cólica, vou ter uma incontinência urinária, uma perda de urina, vou ter um cansaço excessivo, e a gente vai achando que é normal e não vai se tratando, não vai buscando conhecimento, não vai buscar soluções para isso. E como é que a gente vai buscar a solução para algo que a gente nem sabe que é um problema? Às vezes eu tenho um problema que eu acho que é normal e por que eu vou buscar um tratamento se é normal, né? Então, a primeira coisa é o conhecimento. No momento que eu sei que aquilo é um problema, aí eu vou buscar um atendimento. Então, as mulheres, eu trabalho muito com a incontinência urinária, com os tratamentos, com as tecnologias. As mulheres acham que ter perda de urina é normal, porque minha mãe tinha, minha avó tinha, depois do parto, todo mundo fica com incontinência urinária. Não, e mesmo que todo mundo ficasse, por que eu não vou tratar? Vou continuar perdendo urina? Vou continuar com incontinência? Não, eu posso tratar isso. Então, o conhecimento é a primeira coisa que eu preciso para poder buscar uma solução, porque se eu nem sei que eu tenho um problema, eu não vou buscar um tratamento. Então, eu ficar sofrendo com alguma coisa que me faz, algo que me faz sofrer, isso aí tem que ter uma solução. Eu ia perguntar qual era o teu papel, como o teu trabalho contribui para o empoderamento, mas acho que já está respondido, né? Imagino que sim, porque assim, ó, a gente precisa desde ter a qualidade de vida, porque você pensa assim, uma empresária, né, uma grande empresária vai numa reunião de negócios e tá com um resfriado, tá tossindo e espirrando. E aí no meio da reunião, ela tosse, espirra, perde urina. Como que ela vai se sentir? Ela vai se sentir segura para fazer aquela reunião? Então, o empoderamento precisa dessa parte de a gente estar se sentindo bem. A questão da menstruação. Se eu tô com uma cólica horrorosa, que eu quero ficar em casa deitada com uma bolsa de água quente na barriga ou tomando medicação na beira do hospital, eu vou render no meu trabalho? Não. Então, a saúde feminina faz parte, sim, do empoderamento feminino. Acho que a gente precisa ter essas coisas alinhadas para a gente poder ter toda a energia e poder dar o melhor da gente nos momentos que requer, né? Porque ali a questão da incontinência é uma, mas o sangramento aumentado, né? Também você tá lá no meio de uma reunião e tá sentindo que tá sangrando em grande quantidade. A pessoa não vai conseguir ter uma boa dedicação. A gente não vai conseguir se concentrar na hora, né? Nossa, muito boas as tuas dicas. Eu acho que não existe mesmo como nós liderarmos nada se estivermos com problemas que são tão básicos para resolver quanto é uma dor, quanto é
questão hormonal, que acho que quem sofre com TPM sabe também como essas alterações de humor, elas são muito piores para quem tá passando do que para quem tem que conviver, embora seja nem a difícil gente se acreditar. aguenta. Nem a gente se aguenta. Mas, por exemplo, assim, uma mulher na menopausa, né? Ela tá lá num evento, mesmo assim, ó, saiu pra jantar, que seja, mas não precisa nem ser um momento de negócio, mas a mulher começa com calores, os calorões, né, os fogachos. Essa mulher vai se sentir mal, ela se sente envergonhada. E aí, cada vez a mulher que sente esses desconfortos, ela vai acabar não saindo mais de casa. Ela vai ficando cada vez mais em casa. Eu não saio para dançar porque eu perco urina quando eu danço. Ai, aquele lugar lá é fechado, vai ser muito quente, eu vou ter meus calorões, eu vou passar mal. E a mulher começa a se limitar por causa disso. Então, se a gente estiver bem, a gente vai continuar usufruindo das coisas boas da vida. De limites estamos cheios já, né? Vamos melhorar o que dá. Maiklin, queria muito agradecer a tua presença aqui. A gente vai encerrando o último bloco. Antes disso, eu queria saber quem são as mulheres que te inspiram. Se tiver alguém aqui da cidade, também algum nome que tu possa trazer para entender quem já deixou uma marca em ti. Eu acho que minha mãe e minha avó foram mulheres bem fortes e acho que elas são uma marca importante, né? Acho que toda mãe é importante para o seu filho, mas acho que nesse sentido de empreendedorismo, acho que minha mãe e minha avó, elas não eram empreendedoras de trabalho, né? Não tinham seu próprio negócio, mas de serem mulheres fortes e lutadoras, eu acho que nesse sentido elas me motivaram bastante. Aqui na cidade, a gente tem muitas mulheres empreendedoras, né, Juliana? Eu digo que se eu falar de uma mulher, eu acabo sendo injusta com outra, né? Porque eu tenho muitas amigas e tenho muitas pacientes que são mulheres empreendedoras, né? Que cuidam da família em casa, dos filhos, do esposo, né? Tem o seu relacionamento e ainda conseguem empreender. Como a gente falou antes, a gente acaba adquirindo muitas funções ao mesmo tempo. Então, dizer um nome seria injusto. A gente tem muitas mulheres aqui em Tapejara empreendedoras. Eu sei que é difícil. A gente, na tradição aqui, encerraria com a frase e eu perguntaria para ti o que ela significa para ti. Acho que já ficou muito claro nessa nossa conversa, mas eu acho que vale a pena repetir a frase da mãe da Maiklin. Como é o nome da tua Minha mãe, Margarete. Margarete. A Margarete, que é empreendedora. Até interessante você falar isso, porque o conceito de empreendedorismo ele não está só associado à criação de um negócio, mas da postura, da forma como você age. De uma pessoa ser para frente, né? Ter iniciativa. Acho que sim. A minha mãe foi bem importante nesse sentido. Então, ela sempre me disse, você vai crescer, vai estudar e vai ser independente. E acho que eu não consigo parar. Alguém para essa mulher? Muito obrigada pelas tuas dicas. Foi um papo muito legal. E tenho certeza que todo mundo que acompanhou gostou. E sempre que quiser, volte, que a gente vai te receber com todo carinho aqui. É um privilégio para a gente poder usar um pouquinho do teu tempo, que eu sei que é precioso, para compartilhar essas histórias e conhecimento. Eu que agradeço o convite e um motivo meu, uma motivação vai ser sempre trazer para as mulheres novidades, tratamentos e mostrar para elas que existem soluções para os problemas que elas estão sofrendo. Acho que é um objetivo assim de mais amplo de vida. Assim. Um objetivo muito bonito e a gente agradece por isso também. E assim, então, nós concluímos mais um episódio do Empreendedoras em Foco, uma realização da Rádio 107 e da Prefeitura Municipal de Tapejara. Eu agradeço novamente, então, a nossa convidada, a doutora Maiklin, por estar nessa jornada conosco e você também, estimada ouvinte, espectadora, seja onde é que você esteja nos acompanhando, no rádio, no YouTube, no Spotify, no aplicativo, no site da rádio. É ótimo saber que você está junto com a gente nessa jornada de descobertas e inspirações. Até o próximo episódio.